Hello, boys and girls! Olá, meninos e meninas! Vamos começar a nossa aula de inglês de hoje? Preparados? Então, já sabe, né? Aula de inglês no ar, caderninho já está do lado, caneta, lápis, já está tudinho aí certinho do ladinho. Então, vamos começar? Como a gente diz em inglês, né, gente? Let's go! Bom, vamos saber o nosso tema da aula de hoje. O tema de hoje é esse aqui. Grau dos adjetivos. E aí, será que você aí de casa consegue saber o que significa isso? Ou já ouviu falar nesse grau comparativo? Será? Bom, gente, a gente tem aí o comparativo, como o nome já diz, ele está comparando algo. E como na língua portuguesa a gente tem também essa gramática, na língua inglesa não seria diferente. Então fica bem atento, porque não tem nada de estranho, nada de difícil. É só pegar aí as dicas que você consegue qualquer gramática com relação a comparativo, ou seja, qualquer vocabulário. Qualquer gramática não, qualquer vocabulário. Então, mas aí a gente tem um objetivo, o objetivo de hoje é esse. Identificar os adjetivos e o grau de comparação em que estão inseridos em frases e textos na língua inglesa. Além disso, usá-los de maneira correta, de acordo com o contexto. É isso mesmo, gente. Então, a gente tem muito a dizer que o contexto em que estão inseridos é super importante para você saber como usar ou como escrever esses adjetivos. Como a gente diz, o comparativo está ligado ao quê? Adjetivos e algumas particularidades que a língua inglesa nos oferece. Bom, vamos deixar de papo e vamos saber logo sobre isso, né? Temos aí comparative adjectives. Nossa, o que significa isso? Comparativo dos adjetivos, gente. Eles subdividem-se em 3 tipos. E aí a gente tem inferioridade, como o nome mesmo já diz. Inferioridade, gente, ó. Baixinho, um pouquinho. Igualdade, nome já diz, igual para todos. E superioridade, dá aquele grau aí, dá aquela elevação, tá? Então a gente tem comparativo de superioridade, inferioridade e igualdade. Fácil. Agora, comparativo de inferioridade, chamado em inglês como comparative of inferiority. A gente tem aí, eles estabelecem o quê? Uma relação de inferioridade entre coisa ou pessoa e outra. E aí, como é que a gente faz isso? Através de uma comparação. Vê aí a formação, como é que fica. Gente, formar comparativo de inferioridade na língua inglesa é você lembrar da palavra less. Então, a primeira palavrinha aí que vocês estão vendo, less. Less, acompanhada de quem? De um adjetivo, mais o quê? A palavrinha them. Então, você vai lembrar sempre, quando a gente vai falar de inferioridade, na língua inglesa, você vai lembrar do less, depois virar um adjetivo e em seguida a palavrinha them. Montou essas 3 estruturas, já transforma em comparativo de inferioridade. Acompanha. Temos aí no primeiro exemplo, my shoes were less expensive than yours. Então, preste a minha atenção no destaque. Less para dizer menos, expensive, caro, e aí them é que. E aí a gente coloca caros no plural, claro, para seguir aí a frase. Meus sapatos foram menos, less aí é menos, caros que os seus, certo? Olha o segundo. Today's exam is less important than the one we'll have tomorrow. E aí a gente tem a prova de hoje é less, é menos, importante o adjetivo, than, do que a que teremos amanhã. Gente, foi difícil montar? Não. É só você saber a estrutura e a sequência da estrutura. Temos aí outro, ó. His cousin is less smart than his brother. E aí a gente tem, o primo dele é menos inteligente do que o irmão dele. Fácil, né? Então, estrutura na cabeça, você joga aí o grau de inferioridade sem problema. A última aí, ó.
Helen's neighborhood is less hot than mine. Então, a gente tem, o bairro da Helena é menos quente do que o meu. Gente, facinho. E o bom é que a gente não tem aí particularidades para inferioridade. É só usar o less, adjetivo e em seguida than, para dizer que é menos que alguma coisa. Bom, agora, comparative of equality, ou seja, comparativo de igualdade. Como é que funciona, gente? Segue aí. Temos a formação com as mais um adjetivo mais as. Então, esse aí é o mais fácil. É só você lembrar do as. E aí, ó, você faz qualquer frase, você monta qualquer frase no comparativo de igualdade. Observa. My shoes were as expensive as yours. Então, a gente tem meus sapatos foram tão caros quanto os seus. Então, as expensive as quer dizer tão caros quanto. Facinho. Olha a segunda. Today's exam is as important as the one we'll have tomorrow. Ou seja, a prova de hoje é tão importante quanto a que teremos amanhã. Se ligou aí, gente, no as, mais a palavrinha que é o adjetivo e em seguida as, igualdade. E aí você tem até uma referência, gente, igualdade, as. Duas palavrinhas aí para representar a igualdade e as duas palavrinhas são iguais. Vê, mata logo essa charada. Bom, agora temos o comparative of superiority. E aí é o de superioridade. Gente, como eu falei, superioridade já está dizendo tudo. Alguém vai dizer que alguém é mais que alguém ou que outra coisa, tá? Então, a gente tem aí, ó, a formação varia de acordo com a grafia, então fica bem ligadinho, do adjetivo e o número de sílabas que ele tem. Então, o grau de superioridade é um grau que a gente deve ficar bem ligadinho com relação ao tamanho, tá? Ao total de sílabas que a frase tem. Os adjetivos de uma ou duas sílabas possuem poucos caracteres, ou seja, poucas palavras. São palavras curtas, tá? É o caso, por exemplo, e aí a gente tem new, nice, big e happy. Essas 4 palavrinhas aí em destaque são exatamente exemplos que a gente deve ficar bem ligadinho. Por quê? Acompanhe agora. A estrutura para a formação no comparative of superiority, ou seja, comparativo de superioridade, a gente vai lembrar sempre adjetivo mais um final R no adjetivo aí, tá? O adjetivo ele vai ganhar um final, um acréscimo de ER e em seguida o than. Por isso que eu pedi para você ficar bem ligadinho agora. Observa. The bag she brought today is. E aí a gente tem o new até o W, new. E aí quando a gente coloca no comparativo de superioridade, a gente acrescenta o ER. Então, newer, them, palavrinha aí, them, acompanha, mine. Para ficar exatamente. A bolsa que ela trouxe hoje é mais nova do que a minha. Então, para ficar mais nova, eu tenho que acrescentar no new o pedacinho aí é R, tá? Que a gente chama de sufixo, tá? O sufixo é esse acréscimo aí do ER nas palavrinhas para deixá-las como adjetivo de superioridade. Olha o segundo exemplo. The new English teacher is nicer than the former one. E aí a gente tem a nova professora de inglês é mais legal do que a antiga. Certo, gente? Então, fica bem ligadinho aí nesse acréscimo no adjetivo dessas duas letrinhas. ER. Agora, continua os exemplos, sim, para você aí ficar bem ligadinho, para você aproveitar bem e memorizar. Olha o outro exemplo que diz assim: David's dog is much bigger than yours. Ou seja, o cachorro de David é muito maior do que o seu. Então, bigger, e aí você tem até que prestar atenção exatamente na palavra big, porque a gente tem aí o dobro, tá?
da letra G. Big, palavra big, que significa grande, ele termina no primeiro G. Mas, quando a gente tem um adjetivo aí que tem CVC, ou seja, que é formado por consoante, vogal e consoante, a gente vai dobrar a última letra, no caso aí o G, e acrescentar o ER. Então, fica ligadinho, tá? Temos o outro exemplo que ele diz assim, regarding the news, Jim is happier than me. E a gente tem, em relação às novidades, o Jean está mais feliz do que eu. Então, happy, lembra, quando a gente fala happy birthday, esse happy termina em Y. Quando terminar em Y e antes vier uma consoante, tá? Você vai exatamente retirar o Y, coloca aí e acrescenta o ER. Certo, gente? Então, são particularidades que a gente precisa ficar ligadinho para não errar, principalmente quando a gente for escrever essas palavrinhas, esses adjetivos. E aí a gente tem um quadrinho embaixo que diz que é importante. O que é importante, gente? Ter em conta que antes de acrescentar o ER, você precisa observar a terminação do adjetivo. E é exatamente o que aconteceu na palavra big e na palavra aí happy, que foi transformado em bigger, dobrando o G, e o happy foi retirado aí o Y e ficou um I no lugar e acrescentado o ER, tá? E aí diz, pode ser necessário eliminar ou acrescentar, olha aí, ó, letras para formar o comparativo de superioridade. Por isso que eu falei, inferioridade, tranquilinho, tá? Igualdade também bem tranquilo, superioridade tem que ter uma atenção maior. Bom, e aí a gente tem essa tabela aqui exatamente para mostrar a você e você já começar a se familiarizar com os adjetivos e aí mostrando também no comparativo. E a gente tem comparativo de superioridade de adjetivos de uma ou mais sílabas terminados em E. Gente, isso é regra, preste atenção, tá? O adjetivo terminou em E, o que é que eu faço? Acrescenta apenas a letra R para superioridade. Então, o foco aqui é superioridade, tá? Então, aí a gente tem large, terminou em E. A gente, quando colocar no comparativo de superioridade, a gente acrescenta aí o quê? O R. Então, larger, mais a palavrinha than. Nice, acrescenta R. Nicer than. Simple, simple, simple than. E aí a gente tem, gente, sempre esse R aí no final, exatamente para dizer que está com um valor acrescido, ou seja, que está no grau comparativo de superioridade. Bom, terminados em E. E aí a gente tem também aqui alguns exemplos. Our living room is larger than yours. Então, large, terminou em E, acrescentou o R, aí já deu o maior do que a sua. Nossa sala de estar é maior do que a sua. Ok? Vamos ao segundo exemplo. Playing soccer is nicer than playing basketball. Jogar futebol é mais legal do que jogar basquete. Então, nicer, foi nice até o E. A gente colocou um R e aí já colocou no comparativo de superioridade e ela já ficou mais legal, certo? The English grammar is simple than the Spanish one. Para dizer que a gramática do inglês é mais simples, olha aí o Rzinho aí depois do E, no simple, tá? Do que a gramática da língua espanhola. Então, a gente tem aí, gente, só regrinha para você memorizar. Terminou em E o adjetivo, o que é que você faz? Comparativo de superioridade, acrescenta o R. Certinho? De uma ou duas sílabas, nas palavras que tiverem uma ou duas sílabas. Agora, comparativo de superioridade com adjetivos de uma ou duas sílabas terminados em vogal mais consoante. Olha o exemplo, o que é que a gente faz? Aí é quando eu falei. Presta bem atenção nessa regra, porque é aquela que a gente vai fazer o quê? Quando terminar em vogal mais consoante, a gente vai dobrar a última letra e acrescentar o ER. Por isso que a gente tem aí as palavrinhas como big, bigger, dobrou a letra G, acrescentou o ER para ficar no comparativo de superioridade. Bigger, mais a palavrinha than. Sempre esse than vai acompanhar, tá? Fat, mesma coisa. Acrescentou aí a letra T mais o ER. Father than.
E aí o sad, sadder than. Então nota, se o teu adjetivo tem uma ou duas sílabas, ela terminou em vogal mais consoante, você vai dobrar a última consoante e acrescentar o ER para deixar no comparativo de superioridade. Então fica bem ligadinho nisso. Exemplos. My bedroom is bigger than my brother. Então o big aí, ó, dobro da letra G e o ER para dizer maior do que. Mesma coisa, father than. In 2020, I got farther than I was last year. Em 2020, eu fiquei mais gorda do que estava no ano passado. Então, preste bem atenção. Mesma coisa no último exemplo. There is nothing sadder than being a pessimist. Ou seja, não há nada mais triste do que ser pessimista. Também concordo. Então, a gente tem aí essas particularidades, que é importantíssimo você aí de casa fazer essas anotações. Temos aqui o nosso attention. E quando acontece esse attention, a gente deve levar em consideração o quê? Gente, regra de repetição de consoante é válida para praticamente todos os casos de adjetivos que terminam em vogal mais consoante. Então, fica ligadinho. Só que há exceções. E aí, fica ligado nessas exceções, porque a gente tem adjetivos como new, tá? E clean. New, que significa novo, e clean, que significa limpo. Então, preste atenção, esses adjetivos, ele não tem esse dobro, ou seja, essa repetição da última consoante, tá? Então, new terminou em E mais W, vogal mais consoante. E aí, nesse caso, eu não dobro esse W, eu só acrescento o ER. Ele fica aí no caso de exceções. Mesma coisa a palavra clean, terminou em A vogal mais N, que é a consoante. Não dobro a última letra, só acrescento o ER. Então, newer than, cleaner than. Simples assim. Então, anota aí essas duas palavrinhas para quando você estiver na regra, você não colocá-las aí e errar, certo? Bom, agora a gente tem superioridade, mas agora o teu adjetivo ele vai ser de uma ou duas sílabas terminadas em consoante mais Y. Lembra do rap? Gente, lembra sempre do rap, vai dar certo. Por quê? Esse Y aí vai ser substituído por I. Olha que eu falei no exemplo, lembra? E ser acrescentado o ER. E aí a gente tem Buzzy. A gente tem aí, gente, terminado em S, que é consoante, e Y. O que é que faz? Y sai. Coloca aí no lugar e acrescenta o R. Vê como é fácil, é só memorizar. A mesma coisa crazy. Y vai embora e acrescenta, coloca o I, né? E acrescenta o R. E sempre colocar o them depois da palavrinha modificada. Easy, easier. Então, o Y sai, coloca aí no lugar e acrescenta aí o ER, mais a palavrinha them. Então, o teu busy vai ficar busier, o teu crazy vai ficar crazier e o teu easy ficará easier, sempre seguido da palavra them. Fácil? Muito fácil. Porém, a gente precisa ter essas anotações. Agora, a gente tem Frankfurt Airport is busier than San Francisco Airport. A gente tem aí exatamente a palavra busy sendo modificada para dar um comparativo de superioridade. E aí ficou o aeroporto de Frankfurt é mais movimentado do que o aeroporto de São Francisco. Entenderam agora? O mais movimentado, o foco ali foi exatamente na palavra busier, acrescentado aí, no caso ligado também pela palavrinha them. Nunca esquece que o them tem que também estar juntinho. Bom, tivemos também they are definitely crazier than us. Então, eles são definitivamente mais loucos do que nós. E the English test was easier than the Spanish one. Só para dizer que a prova de inglês foi mais fácil, olha, easier than, mais fácil do que a de espanhol. Certo, gente? Então, vai anotando, não deixa isso aí de lado, não. Com relação à superioridade que tem 3 ou mais sílabas, o que é que a gente faz? Palavrinha agora é more, então quando a gente tem um adjetivo de 3 ou mais sílabas, você vai colocar no comparativo de superioridade a palavra more, o adjetivo sem nenhum acréscimo de nada
e a palavrinha them. Olha aí o exemplo. Beautiful, palavra longa. Ficou para dizer mais bonito que more beautiful than. Intelligent, more intelligent than. Interesting, para dizer que é mais interessante. More interesting than. Valuable, então eu tenho aí, ó, more valuable than. Então a gente tem aí, gente, adjetivos, memoriza, adjetivos e 3 ou mais sílabas para colocar no comparativo de superioridade. Coloca more, comparativo, no caso aí, o adjetivo para ficar no comparativo, mais a palavra than. Nota, todas as palavras aí que estão como adjetivo não teve nenhuma alteração, certo? Tem acréscimo aí de ER e ER nenhum. E aí a gente tem nos exemplos, she is more beautiful than her sister. Então, nota aí que o foco é more beautiful than. Não está aí em evidência, tá? Mas fica ligadinho para dizer que é mais bonita do que a irmã. Ela é mais bonita do que a irmã. Mesma coisa, my father is more intelligent than my uncle. Ou seja, meu pai é mais inteligente do que meu tio. More intelligent than. The program developed in your country is more interesting than the foreign one. Então a gente tem o programa desenvolvido no nosso país é mais interessante do que o estrangeiro, tá? Então presta bem atenção, é só focar nessas regras, gente, de adjetivos a partir de 3 sílabas. A gente coloca o more, o adjetivo e a palavrinha than. Simples. Bom, a gente teve aí o comparativo de superioridade, temos o de inferioridade e temos também o de igualdade. Só lembrando, comparativo de inferioridade você vai usar less, mais um adjetivo e a palavrinha than, tá? Para dizer que é menos que alguma coisa. Quando a gente tem um comparativo de igualdade, a gente vai lembrar as, adjetivo e a palavrinha as, para dizer que é tão importante, vamos dizer, tão legal quanto. Agora, quando a gente tem um grau comparativo de inferioridade, a gente vai ter que se ligar nas terminações dos adjetivos, certo? Bom, coloquei para você aí essa atividade. E até assim, eu peço que coloque aí em tela cheia para vocês visualizarem melhor em casa, tá? Então, se possível for, coloque essa atividade em tela cheia para vocês aí de casa terem uma visão melhor. E aí eu deixo para vocês exatamente aí as opções para que vocês, ao analisar essa atividade, você possa ver qual dos adjetivos que eu vou usar e que seria correto eu usar. Então, vai olhando ali na tua letra A, tá? No número 1, na verdade, eu tenho 2 palavrinhas. Na 2, eu tenho mais 2, ou seja, todas são adjetivos. E aí, em casa, você vai fazer esse serviço de colocar a opção certa de acordo com a tua frase. Nota, quando você tem acesso a essas atividades, você está praticando. Então, nada melhor que a gente aprender quando a gente está praticando, certo? Bom, mas aí a gente tem a hora também de saber a correção. E por que a gente vai logo para a correção agora, gente? Porque eu vou explicando o porquê de colocar essas opções aí. Com certeza em casa você já marcou qual seria a opção. Bom, a letra A eu tenho love, tá? Love aí é o verbo lovelier. Por quê? Eu tenho ele aí na formação de comparativo. Temos aí a segunda que ficou como longer, acrescentou aí só o ER. Temos a quarta que eu tenho hot, hot, dobrou aí o T e acrescentou o ER, mais a palavrinha than. E por último eu tenho o softer, que aí, gente, não se dobra o T, certo? Só acrescenta aí o ER. Então, para você aí também de casa que fez e acertou, parabéns. Aquele também que não acertou, foca ainda mais para você acertar, certo? Bom, nesse momento a gente se despede. E a gente se despede exatamente fazendo o quê? Com uma reflection. A reflexão de hoje é essa. Don't limit your challenge. Challenge your limits. Ou seja, não limite seus desafios. Desafie seus limites.
E é com essa reflexão que a teacher aqui vai deixando você aí em casa. E já sabe, né? Próxima semana a gente se encontra. Bye, bye!